2 horas de silêncio. O que isso significa? Parece um luxo, né? Mas a ideia aqui é pensar nisso como um verdadeiro update cerebral. A gente vai ver que o silêncio, na verdade, não é um vazio, é um processo superativo, quase como se o cérebro estivesse rodando uma atualização de sistema. Então, para pensar um pouco, e se o melhor aplicativo para o nosso cérebro não estivesse no celular? E se estivesse, na verdade, na ausência de tudo isso? A neurociência está começando a mostrar que, olha, o silêncio talvez seja a ferramenta de otimização mais potente que a gente tem à disposição. Ok, mas antes de mergulhar nos benefícios do silêncio, a gente precisa entender o contrário. Qual é o preço que a gente paga por viver nesse barulho todo o tempo inteiro? A verdade é que a gente vive num estado de alerta constante. Sabe, o nosso cérebro foi feito para reagir a estímulos, claro. Mas o bombardeio que a gente vive hoje é surreal. A gente está sempre no modo reação, respondendo a uma enxurrada de informação que nunca para. E esses estímulos, eles vêm de todo lugar, né? São as notificações do celular, as buzinas no trânsito, aquela conversa de fundo no escritório, o feed infinito das redes sociais, enfim. É uma briga constante por um recurso que é super limitado: a nossa atenção. Olha, uma analogia que funciona muito bem é pensar no nosso cérebro como se fosse um computador. Cada um desses estímulos que a gente falou, ele consome um pouquinho da nossa memória RAM mental. E o resultado? Sobra menos capacidade de processamento para o que realmente importa. Pensar com clareza, ser criativo, resolver problemas. E tem um ponto super importante aqui. Para um cérebro neurodivergente, no autismo, por exemplo, essa conta fica ainda mais alta. É que o sistema sensorial muitas vezes não tem aquele filtro que seleciona os estímulos. Ele não filtra, ele acumula. E isso leva a uma sobrecarga de uma forma muito mais rápida. Beleza, já deu para entender o tamanho do problema, né? Agora, vamos virar a chave e olhar para a solução. O que a ciência diz sobre o poder do silêncio? E aqui a gente chega no ponto central de toda essa conversa. Uma descoberta de cientistas lá da Universidade de Duke que mostrou uma coisa simplesmente fascinante sobre o que acontece no cérebro quando o mundo fica quieto. E o ponto-chave é esse: não é só descanso, é regeneração. E qual seria, então, o número mágico desse estudo? 2 horas. A pesquisa mostrou que só 2 horinhas de silêncio por dia já eram o suficiente para causar um impacto, assim, super significativo e que dava para medir no cérebro. E que impacto é esse? O nome é neurogênese. Falando de um jeito bem simples, é o cérebro criando neurônios novos. E não é em qualquer lugar, não. É numa região fundamental para a gente aprender, para guardar memórias e, olha que importante, para regular nossas emoções. Essa área se chama hipocampo. Dá para pensar nele como se fosse a central de comando do cérebro para consolidar memórias e processar emoções. Então, o que o silêncio faz é atuar diretamente na construção, na manutenção dessa peça tão essencial. Certo. Mas o que exatamente o cérebro está fazendo durante esse tempo de silêncio? Porque ele não desliga, né? Pelo contrário. Ele entra num tipo bem específico de trabalho interno. É um modo de manutenção. É isso mesmo. No momento em que o barulho do mundo lá fora diminui, o cérebro ativa um sistema interno de processamento. É como se ele falasse: ufa, finalmente, agora eu tenho um tempinho para organizar a casa. Isso tem nome na ciência, tá? É a rede de modo padrão, ou Default Mode Network em inglês. Basicamente, é uma rede de áreas do cérebro que fica superativa quando a gente não está focado em nada lá fora. É o cérebro, literalmente, batendo um papo com ele mesmo. E a diferença aqui é da água para o vinho. De um lado, a gente tem o cérebro ocupado. Ele está só reagindo ao mundo, gastando aquela RAM mental que a gente falou. Agora, do outro lado, a gente tem o cérebro em silêncio. Ele está refletindo, conectando as informações e, o mais incrível, está transformando aquele caos de dados soltos em clareza. É nesse momento, nesse modo, que a mágica acontece. Sabe, todas aquelas ideias que a gente teve, as informações que a gente consumiu, as conversas, tudo isso finalmente é processado, conectado, consolidado. É a hora em que a confusão vira entendimento. Bom, agora vamos juntar tudo isso para entender um conceito final que é muito poderoso: o marco zero mental. Pensa no silêncio como um botão de reset. É isso. Ele permite que o nosso sistema nervoso, que vive sempre sobrecarregado, volte para um estado de equilíbrio, um ponto de partida, um ponto neutro. E, biologicamente, o processo é uma cascata. Primeiro,
o silêncio começa. Imediatamente, os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, começam a baixar. Com menos tensão no sistema, pronto, o sistema nervoso atinge o seu marco zero. Ele está zerado, pronto para operar com eficiência máxima. Então, a grande sacada é esta. A gente costuma achar que ser produtivo é fazer mais, consumir mais informação, certo? Só que sem o silêncio para processar tudo isso, a gente vira o quê? Um HD lotado de arquivos corrompidos. A informação até está lá dentro, mas não serve para nada. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Nesse mundo que exige nossa atenção o tempo todo, sem parar, quando foi a última vez que rolou uma limpeza de cache mental por aí? Quando foi a última vez que o cérebro teve a chance de fazer essa manutenção que é tão essencial e que, no fundo, só o silêncio consegue oferecer?